Horror cósmico. Um dos gêneros mais populares dentro do terror e principalmente da ficção científica, com as suas criaturas cósmicas, cidades antigas, humanos que perdem a sua forma, transformados em monstros, entidades inimagináveis e colossais, e claro, um conhecimento tão além da nossa compreensão que torna nossa realidade loucura. Geralmente associado ao oculto e principalmente ao sobrenatural, explorando o que está fora do alcance do poder humano, o quanto somos insignificantes diante do cosmos e dos antigos deuses. Mas e o contrário? E se o cosmos e a realidade é que forem insignificantes diante da louca ambição e ganância humana? E se formos tão capazes quanto os antigos de consumirmos tudo o que há de bom? Cyberpunk, um subgênero formado pelas cidades brilhantes com suas propagandas de neon, megacorporações que vão além da lei e as modificações cibernéticas. Tudo isso nos falando sobre os horrores da vida fria e tecnológica que nos espera no futuro. Mas mesmo aterrador, o Cyberpunk ainda está longe da escala do terror cósmico, exceto por uma intersecção bem rara, uma combinação que pode ser chamada de cybercosmicismo. Quando as megacorporações se tornam tão gigantescas que são entidades incompreensíveis, construindo cidades e megaestruturas que desafiam a nossa compreensão de escala e forma. Tecnologia capaz de desafiar a nossa física e a loucura que tanta informação pode nos causar. Um terror tecnológico criado por nós mesmos, capaz de consumir todo o espaço ao nosso redor, cobrir o sol e mudar para sempre o que é a humanidade. O cybercosmicismo é uma ideia bem rara, mas fascinante, que mostra o potencial da ficção científica para explorar não apenas os nossos medos, mas também os nossos muitos erros que nos acompanharão no futuro. Não somos apenas insignificantes diante do nosso universo, somos insignificantes diante das nossas próprias criações. Boas-vindas ao Central Pandora. Hoje vamos em busca do cybercosmicismo, quando o cyberpunk se torna tão absurdo que ele faz inveja até aos maiores deuses cósmicos. Pode não parecer de imediato, mas o cyberpunk sempre foi um subgênero bem próximo do terror, principalmente o corporal. Como já falei por aqui várias vezes, o uso da tecnologia como fenômeno de medo é algo fundamental no cyberpunk japonês, mas que está presente em diferentes culturas. As megacidades representam uma parte importante do terror cyberpunk, simbolizando o avanço da modernidade, o concreto cobrindo tudo que pode ser visto, tanto horizontal quanto verticalmente. Cidades que, apesar de não serem sobrenaturais, deformam seus moradores tal como Innsmouth. Mas a maioria das histórias cyberpunk ainda fazem sentido, existe lógica, existe uma estrutura nesses lugares. Ainda é um mundo criado e que parece humano. Com isso, podemos ir além ao tentar encontrar o cybercosmicismo. E um dos primeiros lugares que acabamos parando é em Brasil, o filme do Terry Gilliam. Inspirado pelo Processo, de Kafka, Brasil tem os mesmos elementos atordoantes que comentamos, sua cidade tão grande que beira o incompreensível, mas que principalmente tinha em seu centro um governo tão gigante e tão incompetente que ele, por si só, se tornou uma entidade enlouquecedora, com tanta burocracia que era incapaz de funcionar e fazia aqueles que o enfrentavam entrar em um labirinto de carimbos e assinaturas, como se estivessem passando uma tarde no Detran. Brasil é, no cinema pelo menos, um dos poucos que chegam perto do contexto do cybercosmicismo, incluindo o horror corporal, transformando humanos através da futilidade egoísta da sociedade, ou então nos transformando em monstros que abandonaram completamente tudo que nos torna humanos, nos tornando no final criaturas a serviço desse poder enlouquecedor, ou para sempre nos tornando uma louca vítima desse mesmo sistema. É justamente nesses espaços que mora o terror cybercósmico. É no escritório infinito da Encom e nos espaços liminares da Lumon, seus corredores infinitos que parecem sempre os mesmos, mas nunca iguais. Na tecnologia de conseguir separar personalidades e o poder de prender uma delas para sempre. Uma empresa com tanto dinheiro, tanto poder, que cidades levam o seu nome. Aliás, Ruptura é quase um dos melhores exemplos do que pode ser considerado o cybercosmicismo. No entanto, até um pouco mais do que o Brasil, ele ainda tem esse elemento humano, esse elemento que faz sentido, que não deixa ele ultrapassar as barreiras do absurdo. Mesmo a série tendo muito da escrita Lovecraftiana, incluindo um culto bizarro, a ciência não ultrapassa essa zona de conforto do conhecido. Esse exercício para tentar descobrir o conceito do horror cybercósmico tem que ir um pouquinho além, tem que ter algo a mais. E tem uma obra que, tal como o Brasil, utiliza do humor satírico e bem ácido para nos falar sobre os horrores modernos e futuros. E que, tal como Ruptura, utiliza um ambiente corporativo impossível de ser entendido para nos lembrar da nossa pequenez diante até mesmo da nossa própria sociedade. This was a triumph.
Portal é um jogo genial. O jeito que ele brincou com a física, testando as possibilidades da engine, nos trouxe um dos jogos mais únicos de todos os tempos. Em Portal, nós somos um testador, com a enigmática GLaDOS nos guiando por diferentes testes usando o gerador portátil de portais em salas que parecem infinitas. Please note that we have added a consequence for failure. Any contact with the chamber floor will result in an unsatisfactory mark on your official testing record, followed by death. Good luck! E aqui é interessante pensar em algo. Uma comparação comum com o horror cósmico é: imagine que você é uma formiga. Você então olha para cima e vê um pé de um ser humano, prestes a esmagar o seu formigueiro. E então você entende o quão insignificante você é no mundo. Portal propõe uma questão similar. E se um rato de laboratório, de repente, percebesse a sua posição? E esse rato é nós, passando pelos muitos testes da Aperture. Não somos apenas insignificantes, somos também descartáveis. A diferença de Portal é que, além dessa camada, também é possível encontrar outros elementos que fazem parte do terror cósmico. Um em especial é a lenta loucura que domina quem tem contato com esse ser além do nosso poder. Como Hatchman, que apesar de não aparecer no jogo, nos deixa várias mensagens nas backrooms da Aperture, mostrando o quanto a sua mente já tinha sido destruída pela ameaça da GLaDOS, pelo isolamento e por estar perdido no inescapável labirinto que são as salas infinitas. Enquanto o primeiro jogo já entrega muitos desses elementos, o escopo da Aperture não foi realmente explorado até o segundo jogo. Oh, it's you. It's been a long time. How have you been? Mais especificamente, quando caímos para os andares mais baixos, mostrando o quão descomunal é o tamanho dessa construção. A imensidão da Aperture Laboratories é algo assustador. Salas e mais salas que nunca estão no mesmo lugar. Um ambiente em constante movimento, sempre se modificando. O lugar por onde você acabou de passar já não é mais o mesmo quando você voltar. Você pode sempre estar correndo, mas ainda está parado no mesmo lugar. A Aperture é uma construção de espaço liminar gigante e algo construído por décadas, talvez milênios. Quem sabe quanto tempo você já passou por lá? Dentro daquelas paredes, nem mesmo o tempo importa. You have been in suspension for 99999. Você está aqui para sempre, sem saber para onde ir e quanto tempo vai ficar. Um labirinto que desafia a própria física, desenhado para se livrar de você a qualquer momento. Mas diferente do sobrenatural de cidades como Rilea, criadas por mentes tão superiores à nossa, Aperture é a criação de nada mais que um homem. Quando vamos para as profundezas da Aperture, conhecemos a história de Cave Johnson, de vendedor de cortinas a empreendedor fundador dessa empresa de tecnologia. Como muitos semelhantes a ele, Johnson era ambicioso e seus testes tinham como objetivo criar o melhor produto científico possível. E podemos ver como a sua empresa cresceu, literalmente esmagando a si própria. Os laboratórios da década de 70 logo foram cobertos pelos dos anos 80, e assim por diante, assim como uma cidade antiga, esquecida no fundo do oceano. Um detalhe interessante é como a ganância de Johnson consumiu tudo ao seu redor, incluindo os seres humanos, começando com testes feitos pela elite física do mundo. Astronauts, war heroes, Olympians, you're here because we want the best, and you are it. Mas uma vez que essa elite começou a ficar escassa, logo os testes passaram a ser com moradores de rua. You can also feel free to relax for up to 20 minutes in the waiting room, which is a damn sight more comfortable than the park benches most of you were sleeping on when we found you. E por fim, os próprios funcionários da empresa. O poder de Johnson era tanto que consumiu até ele mesmo, com seu experimento com gel lunar, o deixando terminalmente doente, e agora os testes deixaram a ser por ganância e se tornaram por sobrevivência. A história da Aperture é sobre o poder que corrompe e cresce sem controle, também um tema comum no horror cósmico. Outra vítima desse poder é Carolyn, assistente de Johnson, que teve a sua mente forçada em uma máquina contra sua vontade. Apenas outro teste da companhia, um ser humano aprisionado para sempre numa forma completamente diferente. No entanto, uma vez no controle, ela não só mata todo mundo ali, como também condenou quem sobrou à tortura infinita. Algo bem de não tenho boca e preciso gritar. GLaDOS é tanto vítima e monstro desse pesadelo científico que a humanidade criou. Um ser gigantesco, descomunal, super inteligente, super poderoso, mas ainda assim, insignificante perto da maldade humana. O próprio destino de Johnson é similar. Sua consciência, para sempre, presa em uma cabeça sem corpo, esquecida no subsolo da Aperture para sempre. Ao contrário do conto de Heinlein, Johnson vive o seu próprio horror cósmico, uma boca que grita, mas que nunca ninguém vai ouvir.
Portal, usando a ironia e o bom humor, é sobre o poder irrestrito da ganância aliada à falta de ética e como isso pode superar a humanidade. Como o poder, mesmo de um corpo fraco e já esquecido, ainda pode continuar enlouquecendo os outros. GLaDOS e Whitley são como os antigos de Lovecraft, falsos deuses, onipresentes e infinitamente poderosos, interessados apenas em nos torturar, fazendo eles mesmos suas próprias abominações, suas próprias criaturas que vivem em agonia. São criações da nossa mente, mas que desenvolvidas sem humanidade e sensibilidade se tornaram apenas o reflexo do que temos de pior, para sempre repetindo a nossa crueldade e também a nossa burrice. True. I'll go true. Yeah, that was easy. Portal 2 é um dos exemplos do que acontece quando deixamos a humanidade para trás e deixamos que o que vem depois seja treinado pela ganância antiética de alguns poucos. Do not plug that little idiot into my mainframe. No, you should plug that little idiot into the mainframe. I want to be plugged. Ha ha. Em um futuro cada vez mais cybercósmico, não existe nada melhor do que proteger a sua vida online. Seja você um supercomputador que precisa proteger as suas informações, ou alguém que quer desbloquear todo o potencial da sua internet sem ter ninguém bisbilhotando as suas atividades. Com a NordVPN, você tem proteção de dados e da sua privacidade, se protegendo de hackers e também das megacorporações que a gente sabe que está de olho em tudo que a gente faz. Não deixe as megacorporações te vencerem, enquanto você desbloqueia todo o potencial da sua internet. Com um clicar de botão, você pode estar do outro lado do mundo, podendo aproveitar muito melhor as suas assinaturas de streaming. Além disso, a segurança na internet vai além da navegação segura e privada. A NordVPN oferece também a proteção contra lojas falsas, além de verificar e te avisar se os seus dados estão sendo vendidos na Dark Web. A NordVPN é muito mais do que um simples VPN, ele é algo essencial para os perigos modernos da nossa distopia digital. Desbloqueie todo o poder da sua internet clicando no link da descrição e ainda ganhando 4 meses grátis no seu plano. E sem riscos, porque você pode testar por 30 dias e receber o seu dinheiro de volta. Assim você faz um negócio melhor do que qualquer produto da Aperture e ainda ajuda o Central Pandora a continuar navegando pelos muitos universos da ficção científica. Eu ainda não sei se eu consegui deixar claro que eu estou tentando falar aqui sobre o cybercosmicismo, sobre como esse subgênero pega as ideias do horror cósmico, do horror Lovecraftiano e coloca na tecnologia removendo o fator sobrenatural, mas que ainda assim supera toda a nossa capacidade de compreensão. Por isso eu acho que Portal é um dos melhores exemplos disso, é quando o avanço tecnológico é tanto que ele para de fazer sentido. Uma cidade impossível, onde há falsos deuses e criaturas torturadas para sempre, mas onde nós, humanos, fomos os designers da nossa miséria. Nesse mesmo aspecto, há um outro jogo, bem similar até, que nos mostra até onde a nossa ganância pode nos levar, a um passo mais próximo do terror cybercósmico. Armored Core é uma franquia antiga dos jogos de mecha. No entanto, o recente Fires of Rubicon não apenas revitalizou a saga, como acrescentou elementos bem interessantes a todo o contexto em que essas máquinas são utilizadas. Eu quero que você pense em algo. Olhe ao seu redor. Você sabe quem realmente produz o que você compra? Olhe para essa imagem e pense novamente. Armored Core pega justamente a noção de como o mundo é uma distopia consumista controlada por um punhado de empresas e usa isso para explorar o cybercosmicismo a partir do ponto de vista das corporações que são maiores do que a humanidade como um todo, maiores do que um planeta, maiores do que a própria natureza. Em Fires of Rubicon, vemos um planeta destruído pela briga corporativa de duas grandes empresas, a Balan e a Arquebus. E enquanto isso não é novidade, Borderlands tem temas similares. O que diferencia Armored Core 6 é como essas companhias são apresentadas. Tanto a Balan quanto a Arquebus dominam o campo de batalha através de suas muitas filiais, megacorporações que estão sob o controle de uma hipercorporação, uma entidade que é desconexa com a realidade pela quantidade absurda de recursos que ela possui. Não existe um rosto por trás dessas empresas, não existe um nome, não existe alguém, não há humanos. Há apenas um logo, sempre te encarando, sempre dominando tudo. E vemos o quão absurdo é o poder dessas entidades através de como ela mudou para sempre o visual e a arquitetura de Rubicon, e possivelmente de todo outro lugar desse universo. Como colocado pelo canal com foco em análise a partir do ponto de vista de arquitetura, Demily, a nossa arquitetura é feita com a escala de um humano ideal. Não é à toa que pés e polegadas ainda são unidades de medida. Mas o que acontece quando o humano não é mais o ideal de um futuro?
Quando a escala humana deixa de ser relevante, ver algo que não foi pensado em nós tende a nos causar um pavor inquietante, nos lembrando do nosso real tamanho, até mesmo aqui no planeta Terra. As grandes estrelas desse novo mundo são os Armored Core, máquinas de combate que, quando colocadas ao lado de estruturas usadas por humanos, mostram o quão assustador elas são. Mas por mais que elas sejam grandes, os ACs são minúsculos comparados aos prédios, estruturas e maquinários presentes em Rubicon. É um mundo em que a escala humana deixou de ser relevante. As nossas máquinas se tornaram a estrela principal. E mesmo que tenha humanos dentro delas, apenas olhar para elas nos faz nos sentir pequenos. As nossas construções estão nos deixando para trás. Nos sentimos então em um mundo onde é impossível não se sentir uma formiga cercada por crianças usando lupas. All or nothing. No jogo, isso não fica tão óbvio quanto na missão de Xylan, cidade abandonada após o fogo de Ibis ter destruído todo o planeta. Sem ter sido dominada pelas corporações, essa é uma cidade futurista tradicional, sem as construções cósmicas que estão no resto do planeta. E só então entendemos o quanto a Balan e a Arquebus estão construindo verdadeiros monstros colossais de concreto e metal. A Armored Core trabalha com o conceito da megalofobia, o medo de estruturas, estátuas e até veículos gigantes. Imagine se o mundo inteiro fosse construído assim, e ainda mais, o quão poderosas são as entidades capazes de reunir os recursos necessários para esse tipo de estrutura. Um dos momentos mais impactantes do jogo, e que me fez começar a pensar nesse conceito do cybercosmicismo, é quando encontramos com o Strider, uma escavadeira móvel reformada pela Frente de Liberação Rubiconiana, para ser a principal arma de combate deles contra as corporações. E como algo que parece tirar diretamente de uma história de horror cósmico, o Strider surge da tempestade de poeira, nada além de uma criatura Lovecraftiana, feita de metal e desenhada pelas grandes entidades Balan e Arquebus. É uma criatura, para nós, praticamente inimaginável, capaz de causar um frio na espinha só de observarmos. Esse é um futuro desolador, onde ou você está dentro de uma dessas máquinas inumanas, ou você é completamente irrelevante, apenas esperando para que tudo ao seu redor vire pó ou areia derretida. O que com certeza vai acontecer se você tiver recursos que a corporação quer. 50% terminated. A tecnologia de Armored Core está tão além da nossa compreensão que mesmo dentro de um AC, uma máquina de guerra super avançada e um dos mais poderosos mechas da história da ficção científica, você não é nada perto de quem está no poder. A tecnologia aqui se tornou tão grande e tão poderosa que superou a nossa capacidade de entendimento ou até mesmo a nossa capacidade de fazer qualquer coisa sobre ela. Aqui temos o horror cósmico criado por nós mesmos, estruturas tão profundas que parecem nunca ter fim, capazes de enlouquecer quem fica aqui por muito tempo. I'm sick and tired of this pit. Being trapped down here, it's dangerous. Armored Core se passa em um mundo construído para gigantes, onde prédios provavelmente têm o tamanho de uma cidade inteira construída para humanos. Apenas em escala, Armored Core pode nos lembrar o quanto a nossa tecnologia, nossa arquitetura, nossa expansão pode simplesmente perder completamente o sentido do que é ser humano. Os poucos humanos que encontramos são apenas vozes dentro das gigantes máquinas. A tecnologia é usada para transformar pessoas em ferramentas, que nada mais são do que pilotos desumanizados dentro dessas máquinas. We're close to Rubicon. Wake the dog up. Armored Core é sobre ver o mundo crescendo enquanto encolhemos, olhar nos monumentos da nossa ambição e excessos, enquanto todo o resto é destruído. Uma vez que você para pensar sobre Rubicon, é possível começar a ver os sinais do cybercosmicismo. E eu queria deixar claro aqui que foi justamente um vídeo do canal Heidel, falando sobre o terror sutil de Armored Core e até mesmo fazendo a ligação com Lovecraft, que me inspirou a começar a pensar onde mais esse tipo de terror poderia ser encontrado. Sem esse vídeo, e mais especificamente esse short, eu provavelmente não teria tido a faísca para começar a pensar nisso. E como eu acho que Portal é um passo anterior ao Armored Core nessa escala de terror que estamos tentando explorar hoje, eu acredito que tem um além. Se em Armored Core temos como a arquitetura representa simbolicamente o fim da humanidade, temos uma história em que ela representa literalmente o fim da raça humana. Em 1997, Tsutomu Nihei começou a publicar Blan. Sim,
Blan, uma história de ficção científica que se passa em um futuro distante, impossível de ser mensurado a partir do nosso ponto de vista. Blan segue a história de Kili, um nômade vagando pela cidade, uma mega estrutura de escala absurda. E ele tem um único objetivo: encontrar alguém com o gene do Net Terminal. Por muito tempo, quem está lendo tem apenas essas informações básicas. Um dos grandes diferenciais de Blan é justamente a forma que a sua história é contada, ou melhor, não é contada, com páginas e páginas antes de você encontrar um único diálogo ou alguma informação, um único balão. Tsutomu Nihei não só era arquiteto, como trabalhou um bom tempo na construção civil. Por isso ele desenvolveu uma grande habilidade de desenhar construções muito bem detalhadas. Mas o que o destacou não era sua capacidade de desenhar essas construções, mas sim de deformá-las de uma forma que elas ainda pareciam familiares, mas algo completamente alienígena. Se a arquitetura de Armored Core causa desconforto, a de Blan eleva essa sensação para níveis verdadeiramente cósmicos. É um pouco piegas de se falar, mas Blan não é uma leitura, é uma experiência. Apesar das poucas falas, ele pode levar até mais tempo de ser lido do que uma história tradicional. Cada página te convida a explorar os muitos detalhes da cidade, não pela beleza, mas pelo desconforto que é capaz de causar. É um mangá que a arte te convida a uma leitura mais introspectiva e contemplativa. Kili anda e anda e anda e anda e nunca chega a lugar nenhum. A cidade é um espaço liminar gigante que não só parece infinito, e talvez seja, como está em constante construção e mudança, com os robôs construtores trabalhando 24 horas por dia, sempre construindo novas partes. E até isso é impossível de ser determinado. A cidade já cobriu toda a Terra. Como saber quando o dia começa ou termina? Onde está o sol? Kili não é o único morador da cidade, apesar dela ser muito vazia. Em sua jornada, ele encontra outros humanos, ou melhor, pós-humanos. Tanto tempo isolados e tendo que se adaptar para sobreviver, os humanos dessa cidade foram modificados. Alguns ficaram grandes demais, outros se fundiram à própria estrutura. Foram mudados para formas difíceis de serem interpretadas, alguns a ponto de não ser possível confirmar se são mesmo humanos ou uma nova forma de vida. A maior estrutura do sistema solar foi criado por humanos, mas ela já não liga mais para a humanidade. Está lá, apenas se expandindo, consumindo tudo que está no seu caminho, o símbolo perpétuo da nossa arrogância, e cada humano ali dentro não é nada, além de uma pequena formiga sem nada a fazer, a não ser andar para sempre. E aqui eu acho um momento muito importante para a gente explorar um pouco sobre como essa cidade chegou nesse ponto, pelo menos com um pouco de informação que a gente tem. Porque eu acho que muito além da simples existência de toda essa tecnologia, como ela foi criada, por qual objetivo, exemplifica muito bem o que diferencia o cybercosmicismo do cosmicismo e do cyberpunk. A história por trás de como tudo aconteceu, bom, ela não existe, mas é possível ter um vislumbre do passado através do mangá Noise, que apesar de não explicar nada, nos ajuda a entender muito sobre como tudo chegou àquele ponto. Em Noise vemos o começo da vida de Silício, resultado de experimentos feitos pela Ordem, uma seita religiosa que acredita que a próxima forma de vida deve vir não do código, mas sim do caos do código, tal como nós humanos viemos do caos da evolução cósmica. Para isso, a Ordem sequestra crianças para fazer seus experimentos, e um fato curioso é que essas crianças ficam nos andares mais pobres da cidade, andares que a administração não liga muito, e aqui começa a se pintar uma imagem. Durante a investigação do caso, Susono Musabi nota que as crianças não são necessariamente pessoas com quem as outras se importam. Mais para frente da história, quando ela é convidada a se unir à Safeguard, as forças de segurança da Netsphere, nos é revelado que aqueles sem implantes, aqueles sem os genes que permite que a humanidade acesse a cidade, perderiam em breve o seu status como pessoas protegidas, como pessoas reconhecidas por aquela sociedade. No decorrer da história, aprendemos que a Netsphere, uma tecnologia que é basicamente uma super internet, permitiu que humanos pudessem usar essa tecnologia para imprimir basicamente tudo o que quisessem. Esse poder podia ser acessado apenas por aqueles que tinham o gene do Net Terminal, os chamados de Carriers, ou portadores. Essa utopia foi então criada pelos Carriers para eles, e os humanos sem essa característica genética foram abandonados, especula-se que até mesmo exterminados. Através dos builders, os construtores, basicamente robôs impressoras 3D, a cidade foi crescendo, sendo construída camada acima de camada. Mas para proteger esse poder e a sua posição, os portadores programaram a Safeguard para exterminar qualquer um sem esse gene. Se você não era um dos privilegiados, a cidade destruiria você. Mas algo em algum momento deu errado.
Bem depois de Noise, bem antes de Blanc, uma mutação começou a fazer com que o gene fosse perdido. Uma mutação que se espalhava como uma infecção. Agora, aquilo que foi criado para proteger o privilégio dos portadores caçava qualquer ser humano vivo. Durante séculos, possivelmente milênios, exterminando quase toda a humanidade. Os construtores, sem ninguém para guiá-los, começaram a só construir, com base na sua memória e interpretação falha dos desejos humanos, e suas criações começaram a ficar cada vez mais deformadas, gigantes e expandindo para sempre. Uma vez a Lua podia ser vista no céu, mas ela acabou engolida pela mega-estrutura, destruída e consumida para servir de material para novas construções. Para se ter uma ideia, e um dos momentos mais impactantes de Blanc, que ele se vê em uma sala que tem mais ou menos o tamanho de Júpiter, fortemente indicando que o planeta ficava ali, mostrando até onde a cidade já tinha chegado e o que ela já tinha consumido. O autor chegou até a mencionar que a cidade possui mais ou menos o tamanho da órbita de Júpiter, o que indica que ela possivelmente consumiu quase todo o sistema solar, e ainda não parou de crescer. A mega-estrutura de Blanc é a mais assustadora criação humana na história da ficção científica, mas não apenas pelo seu tamanho, mas pelo que ela simboliza. Reparou como ela foi desenhada para ser hostil com os indesejados, e logo isso se voltou contra a própria humanidade? Com o autor sendo um arquiteto, ele não estava meramente divagando sobre uma história impossível. A arquitetura hostil é uma realidade, feita para intimidar, ameaçar e, em um último momento, ferir quem as pessoas querem ver expulsas de suas cidades. Nós construímos essas estruturas em nome da nossa própria arrogância, da nossa própria falta de empatia. A nossa arquitetura já representa como abandonamos aquilo que nos torna iguais. Mas o que vai acontecer quando você deixar de ser um desejado? É com esse pensamento que Blanc constrói o seu futuro. Em tudo que eu falei aqui, podemos ver essa noção sendo repetida, e é o cerne do cybercosmicismo. Nós perdemos a nossa humanidade muito antes de nossa espécie ser destruída, e no fim, somos os designers do nosso próprio fim. O que sobra são os imensos, colossais e aterrorizantes monumentos da nossa arrogância e soberba, da noção de que somos tão importantes, tão grandes, que no fim, nos tornamos minúsculos diante dos horrores que somos capazes de criar. E com isso, como sempre, muito obrigado por ter assistido esse vídeo aqui comigo. Eu espero que você tenha gostado e eu tenho um agradecimento ainda mais especial para os nossos apoiadores que ajudam o Central Pandora a continuar navegando pelos muitos universos da ficção científica, como os nossos primeiros imediatos Vitor Procópio, Alexandre Hausen, Marco Marcos, Joel Melo, Nostromo e André Oliveira, os membros da Ponte de Comando Daniel Souto, Pedrox, Aldemir Júnior, Bruno Almeida e Raven, e os oficiais de ciências Flávio Vieira, Júnior Souza, Professor Marco Aurélio, Rodrigo Ribeiro e Gustavo Agiberti.